Então, gente, o terceiro artigo do dossiê é um artigo do Ferretti da Silva, Reforma no ensino médio no contexto da MP 746, Estado, currículo e disputas por hegemonia. A gente começa com a ideia da concepção ampliada do Estado em Gramsci. É um conceito básico da literatura gramsciana, onde a gente entende o Estado como a sociedade política, que seria o Estado em si, os políticos, governantes, deputados, parlamentares e tal, mais a sociedade civil, que é todo o resto da sociedade. Então, o Estado não é só a estrutura estatal em si, mas é também toda a sociedade que dá embasamento para esse Estado. Como que funciona essa ideia do Estado ampliado? Basicamente, a classe dominante, hoje, no mundo que a gente vive, a burguesia, exerce hegemonia sobre o conjunto da sociedade por diversas organizações e instituições. Ela usa essas organizações e instituições para divulgar a sua ideologia, a sua maneira de pensar, seus valores, as suas coisas que estão certas e erradas, para os seus aliados e para as classes que ela domina, a fim de obter consenso na configuração político-ideológica. Basicamente, todo mundo acha que está ok a maneira como a sociedade funciona hoje, então tá tudo ótimo para quem domina a sociedade hoje. Vamos convencer todo mundo que é legal funcionar desse jeito. Então, a burguesia, melhor dizendo, né, a classe dominante, na ideia desse Estado ampliado, busca sempre, permanentemente, reformas intelectuais de concepção de sociedade e morais para conduzir a sociedade de acordo com essa concepção a fim de se manter no poder. Para isso, claro, a fim de se manter no poder, porque a sociedade ela é dinâmica, conflitos aparecem e a estrutura colocada está em permanente desafio, né, principalmente pela luta de classe. Então, o capitalismo e a classe dominante têm que estar permanentemente reinventando não só a si mesmos, como os seus instrumentos de dominação. Então, ela, para isso, a classe dominante, vai desenvolver uma coisa que o autor chama de pedagogia da hegemonia, a fim de conformar ética e tecnicamente o homem coletivo a essa ideia de sociedade. O homem coletivo é o homem que não está na caverna, é o ser humano que está em sociedade, é cada um de nós, né? Então, o Gramsci vai destacar a importância do intelectual orgânico para convergir essa ideologia numa cultura de massa. O intelectual orgânico é o cara que se formou dentro dessa ideologia, né? Eu, sei lá, poderia me dizer como intelectual orgânico da educação, que estuda educação, milita na educação, faço movimento social educacional desde sempre. Então, eu possuo essa ideologia na minha cabeça, sou um agente divulgador dela. Só que entre essa ideologia existir e ela se tornar uma cultura de massa aceita pela maioria da população, eu preciso de vários intelectuais orgânicos fazendo essa disseminação. E a escola vai ser muito importante nesse processo de disseminação e de formação dos intelectuais orgânicos e a educação, principalmente porque a educação hoje é a ferramenta básica de socialização que a gente tem desde criança. Então, qual o papel do ensino médio na disputa por essa hegemonia na sociedade? O autor vai analisar os 3 últimos presidentes, de acordo com o que eles fizeram no ensino médio aqui no Brasil, começando pelo FHC, a fim de responder essa pergunta. Para o FHC, teve uma educação básica pautada nas transformações do mundo do trabalho, principalmente frente às crises, né, ali da década de 80 e 90, que é difusão de progresso técnico e aumento da coesão social. O FHC vai segregar o ensino profissional do médio, não vai dar para ter médio profissionalizante, essas coisas que é bem comum hoje em dia, e ele vai destruir o ensino politécnico. Vai transformar o currículo mais ainda voltado para o mercado de trabalho e ele vai deixar a desejar a ideia da coesão social, né? Depois do FHC vem o Lula, que tem muito menos respaldo político ao FHC, principalmente por não ser membro dessa classe dominante, e ele tem uma maior dificuldade em parcerias institucionais para aprovar novas diretrizes e resoluções para o ensino médio. Então vai demorar muito para o Lula conseguir mudar de fato o ensino médio. Por exemplo, programa de formação de professores na ideia que o Lula e que o governo do PT tinha, só vai surgir a partir de 2013 e 2014, apesar do Lula se elegendo e começar a governar em 2013. Ele vai ter toda uma ideia de integração curricular, né, cultura, ciência, trabalho e tecnologia como eixos integradores do currículo e principalmente alicerçados na ideia de um princípio educativo do trabalho, que depois desse dossiê sobre a reforma do ensino médio a gente vai ver
um artigo do Frigoto que fala muito bem sobre a ideia do princípio educativo do trabalho. Aliás, perdão, a gente vai ver um livro do Ricardo Antunes que fala sobre o princípio educativo do trabalho. Aí chega o governo Dilma, que é mais ou menos essa lógica do governo Lula, só que o autor, que é bastante crítico aos governos do PT, vai dizer que ela abre mais para o privado, principalmente via o Pronatec. Né? E por fim o Temer, pós-golpe, né, neoliberalismo regressivo radicalizado na veia, que vai trabalhar uma ideia de modernização tecnológica somada a capitalismo financeiro, como eixo estruturador da política e da economia, vai tocar o foda-se para a ideia de coesão social, e ele faz isso principalmente, ele demonstra tudo isso principalmente com a MP 746, que também, de novo, detona a integração no ensino médio profissional, que bate principalmente ali, para nós hoje, nos institutos federais de ensino superior, né, que tinham muito essa ideia do médio profissionalizante. E uma coisa que o autor destaca é a volta dos intelectuais orgânicos do FHC, da ideia de educação do FHC, está voltando a ser praticada no governo Temer, mais radicalizada, mas principalmente pelas mesmas pessoas, pelos mesmos profissionais e ideólogos que agora estão no governo, no MEC, tocando essa reforma. Então, o que significa reformar o ensino médio por uma medida provisória? Né? Primeiro, é uma coisa muito autoritária, mas os autores vão a fundo e resolvem analisar as audiências públicas no Congresso Federal para observar a sociedade civil e os seus intelectuais orgânicos na disputa por esse novo ensino médio. Então, quem está a favor da reforma do ensino médio vai apresentar as seguintes justificativas principalmente. Primeiro, tem que reformar porque a gente tem um baixo desempenho no IDEB, né, nesse indicador do IDEB, em português e matemática. O nosso baixo desempenho também seria porque ter um currículo com 13 disciplinas distintas é desinteressante para os alunos. A flexibilização seria positiva, porque ela deu certo em países com PISA alto. Para quem não sabe, o PISA, apesar de eu não saber o que significa a sigla, é tipo um grande indicador como o IDEB, só que a nível global, feito pelos países da OCDE. E a baixa entrada no ensino superior e a alta entrada no ensino técnico também seriam um exemplo de como o nosso atual ensino médio é ruim. Né? Então, quem defende isso são principalmente entidades empresariais e privadas e as entidades ligadas ao governo, que reiteram esses argumentos dizendo que o currículo vai ser mais prático, esse novo currículo. A ideia também de que, e uma coisa que quem é contrário a essa reforma bota, é que o itinerário flexível vai detonar com 3 mil municípios, né? Tipo, o Brasil, eu acho que não tem mais que 5 mil municípios, então fácil, mais da metade dos municípios do Brasil só tem uma escola de ensino médio. Como é que eu vou organizar uma escola para 5 itinerários flexíveis diferentes? Eu não vou organizar, eu vou botar um itinerário flexível e todas as crianças, todos os jovens de um município inteiro só vão ter acesso a um único itinerário flexível. Então, na prática, eles estão perdendo currículo. Essa MP tem uma coisa muito perigosa que a gente já viu em outros artigos, que ela desresponsabiliza o Estado da função da educação. E, claro, o setor privado buscou também garantir o aumento de 1.200 horas anuais para 1.800 horas anuais no novo currículo. É uma coisa que garante mais grana para eles. Então, essa disputa por hegemonia, que está passando centralmente pela reforma do ensino médio, ela gira em torno da finalidade, do conteúdo e do formato dessa etapa da educação. Né? Para viabilizar a ideologia da reforma, é necessária uma base curricular comum nova, né? O que é uma coisa um pouco mais difícil de fazer. Para quem não sabe, a BNCC, Base Nacional Curricular Comum, orienta na prática essa medida provisória e vice-versa. A medida provisória também vai estar orientando essa nova BNCC como uma ferramenta de disputa. Basicamente, girando em torno de novo dessa preocupação enorme com o PISA e a ideia central de formar cidadãos para organização e adaptação ao modelo produtivo atual. A gente vai entender melhor em outros artigos que modelo produtivo atual é esse. O livro do Ricardo Antunes também é muito bom nisso. Basicamente, esse modelo vai girar em torno do trabalho material, produção de tecnologia, produção de serviço, produção de coisas comunicacionais, né, conteúdo, saber, entretenimento, e a ideia do capitalismo cognitivo, né, quanto mais mentes pensantes eu tenho, mais bem sucedido é o meu capitalismo. Bate um pouco aquela ideia da teoria do capital humano. Então, para a gente ir se encaminhando, essa BNCC, aliás,
Isso tudo aqui é um grande ataque do empresariado ao campo educacional. É uma interferência direta dos empresários, não só dos empresários da educação, mas no geral dos empresários, de vários setores, ao campo educacional. Eles cristalizam isso fazendo com que a BNCC, que se remete aos DCNEMs, né, as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, que hoje foram construídas pelo governo do PT, se baseiam numa ideologia principalmente da escola gramsciana e do trabalho ontológico, uma coisa de esquerda, legal, massa. Essa base no curricular vai ter eixos norteadores que não tem nada a ver com esses DCNEMs, não tem nada a ver com essa discussão, né, do trabalho ontológico. Eles são basicamente neoliberais e individualistas, né, e toda a ideologia desse governo. Vai fazer essa divisão bizarra entre DNCC e DCNEMs, vai ser mais ou menos essa divisão bizarra que a gente tem hoje entre ensino profissional e ensino médio normal, né? Uma coisa vai ser educação para o trabalho, uma outra coisa vai ser a escola geral, esse ensino meio que para passar no vestibular e para ter ensinos básicos de viver na sociedade. Uma segmentação maior ainda da educação brasileira. E por fim, né, esses percursos formativos opcionais, né, que são mostrados na MP, eles não possibilitam a integração dos muitos temas transversais que são previstos na BNCC. Então virou uma bizarrice assim, legislativa e processual e protocolar gigantesca, né, que sempre foi um problema no ensino médio e agora detonou de vez, principalmente porque ele vai passando, né, essa MP vai passando por cima de vários mecanismos que a gente tem para controlar essas mudanças do ensino médio. Então, como considerações finais, essa MP está muito bem situada na disputa por hegemonia brasileira. Na verdade, ela atualiza essa disputa que é histórica por dentro do eixo da educação. O ensino médio hoje, de acordo com essa MP, vai se tornar cada vez mais voltada para uma formação utilitarista e mercantil. E, por fim, um balanço geral, assim, que eu discordo bastante, que o autor faz dos governos Lula e Dilma, né, dessas tentativas de progresso no ensino médio. Ele diz que esses governos são um neoliberalismo de terceira via, que acho uma visão muito míope da realidade brasileira, e que foram responsáveis pela consolidação do mercado educacional hoje, que é uma coisa que acho que eu tenho que concordar. E é isso. Conclusão de todos os artigos vai ser que a MP e o golpe são o fortalecimento de um neoliberalismo radical e acontecem também por causa, né? São causa e consequência do fortalecimento do neoliberalismo radical.